Fala pessoal, começando mais um fechamento de mercado, hoje dia 15 de julho, mais uma quarta-feira e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. Beleza, pessoal? Bom, um dia bem misto, tá, na nossa bolsa, tem alguns papéis caindo forte e alguns outros papéis se mantendo em alta. Tá? Em contrapartida, nós temos o índice em si de Ibovespa negociando a 0,38 negativo. Para baixo, miramos a região de 173.900, 172.700 como região de possível defesa compradora, para quem sabe formar o fundo ascendente e tentar mais um impulso para cima em direção a próximos níveis de resistência, que são esses. Curto, a região do 180 aqui, ó. E aí mais amplo, a região do 182, tá? Segue o mesmo estudo ainda ali do Ibovespa que nós realizamos no final de semana, não tem muito o que se estender aqui hoje. O dólar segue leve movimento de alta no dia de hoje, 0,09 positivo, próximo da estabilidade, testando o fundo de curtíssimo prazo. Para cima tem resistência na região de 5.175, mas a principal só lá em cima em 5.270. Abaixo de 5.070, o dólar mira a região de 5.010. Olhando Petro e Vale, os dois papéis principais da nossa bolsa, nós temos Petrobras fazendo um processo de pullback, região dos 39,50 pode ser um bom ponto para buscar recompras, né? Ponto de troca de polaridade, região de topo aqui anteriores, que foi o topo de um fundo duplo, né? Que acionou aqui esse movimento para cima, em processo de correção na região dos 39 aqui, possibilidade de um zigue-zague ascendente. Enquanto que Vale segue o movimento mais fraco, por enquanto pullback, para cima mira pullback, para cima mira a região de resistência curta na faixa dos 76,60, tá? Tanto média móvel de 20, né, resistência dinâmica, quanto fundos aqui anteriores também é importante, tá? Olhando o cenário internacional, nós temos S&P 500 negociando a 0,26 por enquanto, reacumulação em topo. O Nasdaq segue o movimento também de reacumulação em topo, processo mais corretivo hoje de 0,42. O Dow Jones se mantém aí levemente em alta 0,17, também brigando ali na região de máxima histórica. O DXY corrigindo o movimento, né? Estopou aqui as primeiras possibilidades de compra nessas regiões, seja de day trade ou seja de swing trade na faixa dos 10, na faixa dos 100. Dólares mais abaixo, tudo zona de suporte ainda, tá? A faixa dos 99, 120 aqui, segue tudo sendo a possibilidade da formação de um fundo ascendente para mais um movimento de impulso para cima. Nós temos minério de ferro, segue o movimento mais para baixo, tá? Não passou muita confiança. Deixa eu ver se tem volume aqui. Não, esse aqui deixa a marca d'água, volume, não, ainda está fraco, tá? Esse movimento aqui está fraco. Vamos ver se ele faz um reteste desses fundos de curto prazo e tenta fazer um zigue-zague para cima. Aí nós miramos a região de 102 e depois, quem sabe, 103, tá? Ou se ele está fazendo um movimento para cima, para chamar comprador e depois impulsionar mais uma vez para baixo, fazendo teste de fundo, tá? E aí fundo esse, a região dos 96, 96,50. O Brent segue subindo 0. Deixa eu colocar aqui. Subindo 0,49 no momento, né? Só pullback. Ouro negociando bem próximo da estabilidade, 0 a 0. A prata 1,80 negativo. Tá? Mais ainda lateral. Vamos ver se ela faz um teste de fundo no 56 e ganha impulso para romper aqui o 63, abrindo espaço para buscar 66, quem sabe amplo 71, ou se então vai perder o 55 com a agressão de venda, acionar mais um pivô de baixa, aí nós buscamos curto prazo 53,90 e aí mais amplo, meus amigos, a região principal lá embaixo dos 50, 48. Olhando as criptos, ganhou um pouco mais de força, o Ethereum negociando a 1,83, ganha a região de resistência de curto prazo, que era importante, nos 1.800. Agora, qualquer pullback do preço para essa região de 1.800, 1.700, pode ser um pullback para compras. Mira para cima 2.100,
mais amplo 2.400. Bitcoin, mesmo contexto, né? Para baixo tem fundo no 57.900, por enquanto fazendo teste aqui dessa região de possível formação de fundo, precisa ganhar os 67.300, ganhando essa região abre espaço para buscar curto 73.800, mais amplo 83. E aí Solana 0,90 negativo, Link 1,95 positivo. Olhando para as commodities, tá? Nós temos aí um dia para os metais, um dia mais estável, sem grandes volatilidade. Já as agrícolas, mais positivo no dia de hoje. Em destaque, meus amigos, o trigo. Esse gráfico aqui do trigo está sensacional. Tá sensacional. Ele sai de uma reacumulação forte, né? Pegando esse fundo ao topo lá em cima, concentração muito grande de negociação nessa faixa, contexto de afunilamento de preço e temos o realinhamento de uma tendência de alta no médio prazo. Isso aqui é gráfico semanal, ele faz o zigue-zague ascendente, próximo a romper mais uma máxima aqui dos 680, ou seja, já estou olhando aí para o trigo, buscando compras de swing trade, tá? Olhando pelo tempo gráfico mensal, alvos mais amplos, cara, lá na região de 834 e na região dos 1.000, tá? Então, para mim, qualquer correção nessas regiões, lá na tendência terciária, né, olhada do médio prazo, vou buscar por compras aqui de correção, né? Já fiquei esperando correção mais aqui embaixo, ó. Não veio nesses pontos de interesse, parou antes, explodiu ainda para cima, então deixa testar esse topo. Corrigiu, vou buscar aí por tomadas de risco no trigo, tá? Principalmente tempo gráfico semanal disso aqui tá sensacional, tá, pessoal? Semanal não, mês. E olha a grande divergência, né, que o indicador já apontava, olha. Cadê? Onde é que eu tinha visto? Deixa eu ver se foi no semanal. Não, esse aqui não, não mexe não aí aqui. Teria sido nesse aqui, ó. No cálculo de gama, tá? Longa divergência, olha, fundos ascendentes no indicador e fundos mais baixos no preço, tá? Agora ele inverteu, confirmou, passa a olhar para compras aí dentro do trigo. Lembrando que tempo gráfico mensal, cara, olha esse pullback nas médias. Concentração de volume aqui embaixo. Olha aqui, cara, média móvel de 20, média móvel de 50, apoiado nessa inversão. Veja o movimento aí amplo para o trigo, tá? Então as commodities agrícolas voltaram a dar a cara. Nós temos o milho também subindo 2,33, ainda não vejo nada. Cacau se segurando bem 1,91. Café ainda segue no processo mais corretivo, zona de interesse nos $272. O açúcar também segue aqui mais corretivo, estou de olho. Soja também vem ganhando força mais uma vez, tá? Nós temos aqui o semanal, mas principalmente mensal. Commodities sempre médio e longo prazo, tá, pessoal? Então, voltando a ganhar força depois de um longo movimento de alta de 2020 ao meio de 2022, né? Agora está caindo, já faz aí 4 anos, ao que aparenta tentando reverter essa tendência aqui mais uma vez, tá? E aí acima aqui dos 1.200, mira lá a região de 1.300, 1.500, também vale a pena ficar de olho. O trigo nós já vimos, a aveia também estou monitorando aqui nessa região, ainda está um pouco mais travado, né? Semanal, mensal, mas reparem que aveia, trigo, muito relacionado a esse movimento aqui, olha. Trigo, aveia. Tá? Então, estou bastante de olho aí em aveia para essa possível reversão de movimento. A laranja ainda segue brigando naquela região lá embaixo, em contrapartida as ações ligadas aos metais agora. O ouro mais negativo em média 1%. O cobre também hoje leve realização em média de 3,5%, 2%. A prata em média 2,5%. Então, ou seja, resumindo, um dia mais estável, sem grandes movimentações. Tá? O urânio 3,5% de queda. Alumínio próximo da estabilidade, alguns em média positivo 1%, alguns em média negativo 1,5%. Destaque para Alumes, né, que nós comentamos bastante, tempo gráfico semanal, olha, o papel não cai, né? Mesmo com a queda um pouco mais forte no curto prazo do alumínio, cara, né, algumas ações ali se mantêm muito forte.
A platina segue mais próximo da estabilidade, em média 2,5% positivo, alguns aqui em média 3% negativo. Níquel próximo da estabilidade do 0 a 0, 1% negativo, 1% negativo e 1% positivo, né? Aqui nas ações do setor. E lítio levemente negativo em média aí 6%, não, perdão, 1,5%, com destaque para Sigma, cai um pouco mais forte de 5,75, mas dentro de um processo de correção. Voltando para nosso Ibovespa. Análise das duas melhores performances do dia, em sequência das duas piores performances, e lembrando aos senhores que, caso queiram ver análise de algum ativo em específico, só deixar aqui nos comentários e eu sempre trago análise para o dia seguinte. Caso queiram ajuda para contexto de saída parcial, de stop, tá preso em algum papel, enfim, só deixar aqui nos comentários que eu ajudo também. Beleza? Principalmente se você já colabora comentando aqui, enfim, participando, até porque o intuito do canal aqui é poder entregar o conteúdo gratuito para outras pessoas, né? Que foi a maneira que eu consegui aprender de graça no YouTube. TOTS 3, movimento de alta hoje de 3,76. Quem tomou aquela posição compradora lá embaixo no contratendência, cenário muito parecido com o Suzano, né? Que foi a ótica aqui pelos 60 minutos, que no diário fica só esse pavio, já está protegido da operação, né? Deu a compra aqui embaixo para quem deixou, olha, de pullback. Depois aqui eu não vi mais nada interessante, né? E quem pegou aqui, Shaw e Benson, deu para fazer uma saída parcial lá em cima. Por enquanto não tem mais nada para fazer. Trade de contratendência, stop no zero. Ou se quiser colocar o stop abaixo desse fundo aqui, já é válido também no intraday, né? Trade de contratendência. Nós temos esse fundo que renova minimamente essa máxima de curtíssimo prazo. Então o stop que estava aqui já pode vir para cá, o que passa a ser um leve stop gain. Tá? Se você já fez saída parcial aqui nesse primeiro reteste, olha onde nós comentamos, mais acima mira média móvel de 10 na região dos 31,15, né? Média móvel de 10 lá do tempo gráfico semanal, que o intuito, o contexto dessa operação seria essa distorção de volatilidade entre a tendência terciária do intraday para ajustar a volatilidade do semanal até média móvel curta, tá? Então tinha um espaço aí para andar. Por enquanto eu não vejo mais nada para fazer ainda não, tá? Goal, o destaque, né? Eu falei para vocês ali no final de semana para ficar de olho, apesar de não ter mostrado o contexto para vocês porque o vídeo ficou muito longo, mas eu falei no final do vídeo para ficar de olho. O papel ganha bastante força, tempo gráfico mensal, cara de pivô, ó, pivô que não vai sair esticado das médias, ou seja, pivô no tempo gráfico mensal, mais uma vez, tempo gráfico mensal, tendência principal, tendência primária. Não vai sair esticado. Se vai sair um pivô no tempo gráfico mensal, a grande chance é que ele estique, tá? Tem força para andar, tá? Não é aquele movimento cansado, então ele tem amplitude para se desenvolver, tá? O que eu acredito é que hoje, dia 15, já subiu bem esse mês 15, esse mês 7. Pode ser que, né, no decorrer ali do fechamento desse mês aqui, nós temos o rompimento desse topo, acionando um pivô dos 10,77, mas volte a fazer um fechamento talvez um pouco acima dos 10,80, ou quem sabe um pouco mais aqui abaixo, que seria lá no tempo gráfico diário, ele fazer a formação de um fundo ascendente curto para depois explodir, e aí o mês 8 largar aquela barrona de impulsão compradora. Então, ficar bem atento para compras curtas lá no tempo gráfico diário. Lembrando que Goal, cara, acima de 10,50, o papel tem um ponto de resistência mais curto. Nessa região dos 12, tá? Essa região aqui, ó, dos 13,40, 12,50, já dava ali para considerar. E aí, mais amplo, a região dos 20. Então tem espaço para andar Goal, ganha bastante força, trabalha numa tendência, aí deixa eu tirar essas médias, trabalha numa tendência de alta, no médio prazo, já e no longo prazo, né, topos e fundos aqui ascendentes, passa por um longo processo de reacumulação em topo, né, que durou aí de 2022, do início de 2022, cara, até 2025. Então nós estamos falando aí mais ou menos de 3 anos, tá? De 3 anos lateral dentro dessa panela de pressão. E agora deixa o quê? Uma estrutura de alta, pois eu tenho uma reacumulação. E qual que é o cenário aqui dentro?
uma lateralidade, tá? Isso todo mundo tá vendo, né? Aqui o pulo do gato, ó. A estrutura de alta anterior, ó, vem abaixo do fundo, manipula fundo, rompe a reacumulação anterior, uma estrutura de alta, renova, fundo topo. Reacumula, o que que ele faz? Manipula o fundo, falso, porque o fundo verdadeiro ainda está aqui embaixo. E faz o quê? Rompe máximo, estrutura de continuidade. Corrigiu e agora está fazendo o quê? Acionando, ainda não foi confirmado, que precisa fazer o fechamento acima da máxima do topo, por enquanto que é 10,77. Fechando acima de 10,77, ele aciona esse pivô de alta no tempo gráfico mensal, ou seja, um pivô de alta no tempo gráfico mensal, ele é muito mais relevante do que um pivô de alta no tempo gráfico de 60 minutos. Logo, entendendo que o mensal está com o contexto de andar e no início de um pivô, o que eu vou fazer? Vender? Não, eu vou descer o tempo gráfico diário. Eu tenho compras? Não, não tenho compras. E vou redesenhar o cenário no tempo gráfico menor, que é passar o pente fino. Ó. Deixa ele romper, fez o processo de correção, eu vou tomar os meus devidos riscos. O fato é mais interessante que você busque compras pelo papel e não vendas, tendo em vista o cenário do tempo gráfico mensal. Olhando o OBV do mensal, tá com uma divergência do semanal, perdão. O MACD está bem bonito, né? Não tem muita força vendedora. Estocástico também bem alinhado no tempo gráfico semanal na região aqui de 50. Deixa eu ver se tem mais algum cenário aqui. Não tem interesse em venda. Pelo contrário, tem aumento de interesse, ou seja, demanda compradora e menos interesse em vender o papel. Agora, tempo gráfico mensal, vamos olhar aqui o OBV. Ainda está meio lateral também. O MACD está bem ok. Inclusive, eu tinha até marcado aqui, olha. Quando é que ele tinha feito a virada no MACD, né? Foi mais ou menos aqui, ó. Foi mais ou menos aqui, tá? Alvo amplo 13,90. Até lá tem espaço para buscar as compras no meio do caminho. Tudo bem? Braskem para baixo, não vejo nada. Abaixo de 583 aciona um pivô de baixa, tá? Agora, assim, ficar atento aqui, porque assim, é o papel bem mais fraco, tá? É arrumar sarna para se coçar, não vou nem comentar, não. Tem outras coisas bem mais interessantes que tomar risco agora por Braskem, tá? Mas ficar atento na possibilidade de falha de fundo. Que o OBV ali pode deixar uma divergência, né? Então ele vai querer perder o fundo já meio que sem força. Aí depois talvez tente corrigir lá em cima, que é o ponto principal de interesse de resistência mais forte dos 8,50. Tá? Então antes de voltar a cair, ele pode voltar naquela região. Agora, tem compras aí? É óbvio que não. Vou comprar perdendo fundo? É óbvio que não. Né? Depende de confirmações e não naquela linha de jogando mais por 60 minutos. Tá? Não acho viável fazer isso agora. EGE3 de fato perde essa reacumulação em topo, né? Tinha ficado ali entusiasmado com a alta de sexta-feira, mas não só a EG3, como o setor elétrico essa semana aqui é um setor que está performando um pouco mais abaixo, tá? É um setor que está um pouco mais fraco hoje, essa semana. Então, cara, EG3 entra agressão na venda, já não tem mais nada para fazer aqui na compra, sai desse triângulo de reacumulação em topo, quebra a linha de tendência de alta que daria para considerar, o papel mira lá a região dos 29 e vamos lá, região de possível defesa, não, região de interesse dos 29,87, mais fundo mesmo só nos 29. E aí abaixo mais amplo mira os 28, tá? O papel ficando feio, que o semanal muita agressão na venda, ou seja, compras já não faz mais sentido aqui, só lá na região dos 28 com confirmação. Por enquanto, muita agressão na venda, tá? Lembrando que a perda da região dos 31 para quem estava comprado sugeria stop. Para quem está segurando no médio prazo, abaixo de 30,60 que veio hoje, também seria motivo para encerrar operações aí, tá? Não pagaria para ver, não. Ó, perdeu o fundo aqui também. E aí, vamos ver se o OBV embicou. O OBV embicou para baixo. Ó. OBV embicou para baixo no diário, semanal embicando para baixo e o mensal corrigindo. Então, pode ser que o mensal descanse esse OBV, cara, até essa região aqui do 187. E aí, o que é interessante, pessoal? Ir alinhando isso, que é ir alinhando as fractais do tempo, né? Tempo gráfico maior, ele pode dar uma descansada, muito esticada aqui no OBV, o que no diário, no semanal, seria mais uma tendência de baixa. Então, nós vimos que no diário e no semanal tem um OBV embicado para baixo, que é um indicador de força, enquanto que o mensal está tranquilo lá em cima, ou seja, uma tendência de alta. Mas não significa que ele não vá cair, olha. Então, ele pode vir corrigir o que no mensal essa queda do OBV
sugere uma queda mais forte no tempo gráfico diário. Tá? E aí nós contamos que desde o mês 8 de 2025, o papel só sobe e ainda não corrigiu. Tá? Então, para ele chegar em 50% desse movimento todo, ó, aqui considerando curto, mas considerar toda essa movimentação, cara, desde o início de 2025 subindo, ó, fez a correção curta de 1 mês, 2 meses, considerar isso aqui, depois esticou de novo. Então, cara, máxima e mínima, prêmio desconto, ele chega nos 50% agora, tem cara de segurar nos 50%? Não. Então ele pode vir bem abaixo, ó, região lá dos 26, ponto mais macro. Ué. REC V3, não vejo nada para fazer. Papel fraco, vamos 3, PM de 301. Tempo gráfico, assim, contra a tendência, tá? Aqui não tem muito o que fazer. O papel ainda segue sem forças, zero demanda compradora pelo papel olhado do tempo gráfico diário. Tem resistência curta nos 3,33, mais amplo ali a região dos 3,96, mas ainda assim sendo algo de contra-tendência. Preço de 3,01. Tempo gráfico mensal. Cara, considerando o curto prazo, tá aqui o papel é mais fraco, o trade de contra-tendência, aqui acima dessa resistência de curto prazo, cara, no máximo eu deixaria um stop a 2,76, tá? 2,76, não tem muito o que fazer. Eu colocaria um stop de defesa aqui e aí ver se o papel anda. Beleza? Fora isso, pessoal, rapidinho aqui só comentar o destaque aí, né? Olha, Anima 3, cara, caindo 32,75, tá? Lascaram com o papel, 1,90, papel mira lá embaixo 1,60, quem sabe 1,43. Tempo gráfico mensal ficou muito feio, não segurou nas regiões ali de possibilidade de defesa. E agora mira fundo amplo 143. E aí é mínima histórica. E se perder isso aqui fica bem feio, tá? Se nós fôssemos, tá, vamos excluir todos esses estudos, que desconfigurou tudo. Vamos jogar no semanal e vamos fazer o seguinte. Como ele renovou essa máxima, não ganhou essa resistência, travou aqui, olha, entrou pressão de venda. Então eu vou pegar esse topo e esse fundo. Ai, ai, vamos inverter. Ih, rapaz, o papel já andou todo esse movimento espelhado para baixo. Todinho esse movimento aqui. Nesse mais curto fica 1,57. A ponto principal 1,46 mesmo, tá? Bem feio o papel. E tomei o stop hoje em Axia 3, tá, pessoal? É brincadeira. Eu tentei pegar aqui, ó. No contrapé desse movimento aqui, ó. Uma aqui, uma compra aqui, ó. Com stop aqui embaixo. Estopado hoje, tá? Acho que stop de 2,5. Teve mais uma, qual que foi? Ai, qual foi, cara? Puta, não tô lembrando qual que foi. Deixa eu dar uma zapiada aqui, ver se eu lembro. Ah, tem outra aqui, mas essa aqui é positivo, né? Deixa eu colocar aqui. Tech N3 volta a subir hoje, 2%. Agora a outra que foi que tomou o stop curto, eu não lembro qual que foi. Será que foi Even? Não, Even tá próximo de 5,77. Então não foi que deu stop, tá próximo de acionar, tá? O stop de 6%, o alvo lá em cima de 15%. Tá? São essas duas. Na ponta compradora tem a Desktop 3, a Tech N3 que eu mostrei e IRBR, né? Essa daqui tá muito linda, cara. 9,90 positivo para frente. Beleza? Um abração, fiquem com Deus, bom descanso e até mais.